Estamos aprendendo sobre fé. Estamos crescendo a respeito de fé, pois somos o povo que vive por fé. E para que assim seja, de fato, como o Senhor quer, é necessário que eu e você aprenda a viver esta fé. É necessário que eu e você aplique e pratique esta fé no nosso dia a dia, para que de fato sejamos o povo que diz: eu vivo por fé. Amém? E hoje nós vamos aprender a respeito da fé ilimitada para vencer crises. Amém? Não importa a crise, não importa a dificuldade, não importa, amados, para toda a crise, para toda a situação adversa, para toda a situação contrária, você tem uma fé ilimitada para vencer esta crise, para vencer este problema, para vencer este mal. Amém? Nós vamos então ler a palavra do Senhor em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 a 10. Está escrito assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre quem? Lançando sobre o teu irmão? Lançando sobre o teu amigo? Lançando sobre o teu pai? Sobre a tua mãe? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diabo, né? Nós sabemos, diabolos é confusão. Então nós sabemos que esta confusão nos cerca, nos rodeia, tentando nos atingir. Esta confusão, ela quer fazer parte de nossa vida. E nós já não fazemos mais parte de nenhuma confusão. Nós temos a luz, nós temos discernimento, nós somos pessoas sábias, somos homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. Amém? Por isso o maligno não nos toca, porque Deus nos guarda. E o diabo, ele anda ao derredor procurando aonde, em qual filho de Deus ele pode plantar uma confusão. Amém? Então por isso a palavra do Senhor diz: sede sóbrios e vigilantes. A confusão, o vosso adversário, amém? Anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então, meu amado, resista à confusão, firme na fé. Resista ao diabo, firme na fé. Resista aos pensamentos contrários, firme na fé. Resista à vontade contrária, firme na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, aquele que serve a Cristo, aquele que anuncia as boas novas de grande alegria, aquele que é discípulo do Mestre, que é discípulo do Senhor Jesus Cristo, amados, a trajetória dele de vida nesta terra é uma vida de perseguições, é uma vida de afrontamentos, é uma vida de levantes. Porque aquele que de fato serve a Cristo como se deve servir, amados, o mundo inteiro é o seu inimigo. Amém? E então a palavra do Senhor diz: olha, fica firme na fé. Certo de que esse sofrimento que talvez você esteja passando por esse momento está se cumprindo aí na vida de muitos. Está acontecendo também na vida de outros. Amém? Eu não posso sofrer por algo que não seja a palavra de Deus, amados. Amém? Se eu estou sofrendo por algo que não seja a palavra de Deus, então é um sofrimento que você tem que avaliar aí se foi plantado e você está colhendo, ou se, enfim. Agora, se o sofrimento na tua vida é pela palavra, é pelo teu modo digno de viver a sã doutrina, é pelo teu reto proceder para com Deus, então o Senhor vem e lhe diz: olha, fica firme na fé.
Resiste à confusão aí, firme na fé. Amém? Certo de que esse tipo de sofrimento, também os teus irmãos aí que estão espalhados pelo mundo estão passando. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à verdade. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então o Senhor está fazendo isso na nossa vida. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos firmando, Ele está nos fortificando, Ele está nos fundamentando nele mesmo, na sua graça. Amém? Chegará um tempo, um momento da nossa vida que, amados, nós não vamos nos abater, nós não vamos nos abalar. Se hoje ainda há algum abatimento, se hoje há ainda algum abalo, chegará um momento da tua vida com Cristo que não mais acontecerá. Não mais, porque o Senhor está fazendo isso aqui em você. Ele está te aperfeiçoando, Ele está te firmando, Ele está te fortificando. Assim como Jesus andou, nós temos que andar nessa terra. Jesus, amados, Ele fez a vontade do Pai toda firme. Jesus não se encontrou em algum momento abalado. Jesus não se encontrou em algum momento abatido. Pelo contrário, Ele buscava, né, em oração. Ele clamava o poder. E Ele era 100% Deus e 100% homem. E ali, como 100% homem, Ele nos ensinou como nós devemos proceder. Que quando nós buscamos o socorro do Pai, nós temos. Porque nós estamos aqui para fazer um trabalho para Ele, não para nós mesmos. Nós estamos a serviço do Rei Jesus. E Ele é quem nos fortalece, é Ele quem nos prepara para este serviço. Amém, igreja? Então você deve descansar nesta palavra, neste entendimento, que o Senhor está te aperfeiçoando, o Senhor está cada dia mais te firmando, te fortificando, está fundamentando você nele, para que nada te aflija, nada te abata, nada venha fazer que você desvie o foco, e que você em tudo tenha a certeza que Jesus é contigo. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus por mais esta revelação nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus eterno, Deus santo, Deus bom, Deus em quem nós confiamos e descansamos, Deus que nos chamou para uma nova vida, para uma vida em abundância, Deus que nos resgatou do império das trevas e nos assentou em lugares celestiais contigo, na sua maravilhosa luz. Senhor, graças te damos, Senhor, porque nos reunimos aqui, Senhor, com o intuito de aprender. Nos reunimos aqui, Senhor, com o intuito de crescer na tua graça e no conhecimento do teu santo nome. Nos reunimos aqui, Jesus, para receber de ti, Senhor, a tua paz, que excede todo entendimento. Para receber, Jesus, a revelação da maravilhosa graça que o Senhor nos deu. Queremos mais e mais avançar, Jesus. Queremos mais e mais crescer e sermos de fato perfeitos como tu és. Queremos, Jesus, manifestar, Senhor, a tua glória, o teu poder, a tua graça em todas as coisas, Senhor. Queremos, Jesus, avançar por esta fé ilimitada, que é capaz de vencer toda e qualquer crise, Senhor. Sabemos, Jesus, que por esta fé os montes são transportados. Sabemos que por esta fé que nos foi dada, situações são mudadas, transformadas, vidas são transformadas, Jesus. Sabemos, Senhor, que nada será impossível ao que crê. Por isso, Deus, nós oramos nesta hora, pedindo, Senhor, para que o Senhor nos ensine a usar esta fé que o Senhor nos deu. Nós precisamos aprender a utilizar, Jesus, esta fé poderosa que está
em nosso espírito. Nós precisamos, Jesus, manifestar os frutos, Senhor, desta fé para a Tua glória. Nós queremos, Senhor, ir além. Nós queremos fazer as obras maiores que o Senhor disse que faríamos em Teu nome. Nós queremos, Senhor, nós queremos mover o céu, Senhor, aqui nesta terra. Nós queremos, Senhor Jesus, chamar em tudo a Tua atenção para a nossa vida, para aquilo que pedimos, para aquilo que clamamos, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor. Para que em tudo, Senhor, a Tua glória seja vista na nossa vida. E eu lhe peço, Senhor, com humildade nesta manhã, com submissão, Senhor, com temor e tremor, usa a minha vida, Jesus, para falar com os Teus filhos, para falar com a Tua igreja, Senhor, que precisa, Senhor, deste crescimento, que precisa, Senhor, entender, Senhor, a Tua vontade, e que para que em tudo, Senhor, seja feita por completo a Tua vontade em nossas vidas, para o Teu louvor e para a Tua glória. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, pedras vivas, bom perfume de Cristo, embaixadores em nome de Cristo, ministros de uma nova e eterna aliança, homens e mulheres separados pelo bom pastor para fazerem parte deste aprisco, onde se serve o alimento sólido, onde se serve o capim verdinho e a água cristalina. Homens e mulheres que foram separados por Jesus para reinar em vida com Ele. Nós que somos de Cristo, nós sairemos ilesos de toda má notícia. Nós que somos de Cristo, nós sairemos ilesos de todo diagnóstico contrário. Nós que somos de Cristo, sairemos ilesos de toda crise, de toda situação contrária que possa acontecer. Não há obstáculos para os da fé. Diga, não há obstáculos para mim. Todos nós, igreja, nós estamos sujeitos, todos nós, a dias de luto, a dias de tristezas, a dias de dores, a dias de choro, a dias de sentimentos que não trazem alegria. Porque somos humanos. Isso é uma verdade. Ainda estamos neste corpo, estamos nesta carne. E esta carne, ela quer nos envergonhar. Esta carne, ela não serve para outra coisa a não ser nos humilhar. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Mas nós sabemos que no nosso espírito está a verdade para a nossa vida. No nosso espírito está já plantada a palavra de Deus, a palavra eterna, pela qual nós devemos viver desde já. Porque esta palavra, ela será regida também nos céus. Esta palavra, ela é eterna. E o Senhor, Ele nos prepara desde já para quando chegar o grande dia, que Ele virá nos buscar. E nada, nem ninguém pode atrapalhar os planos de Deus para nós. Por quê? Na nossa vida, amados, muito mais são os dias de festas. Na nossa vida, muito mais são os dias de alegria.
Na nossa vida, muito mais são os dias de celebração, de júbilo. Porque somos o povo mais feliz desta terra. E não andamos por vistas. Andamos por fé. Então, aquilo que às vezes os meus olhos estão vendo, não é o definitivo. E para aqueles que creem, de fato não é o definitivo. Sabem que haverá transformação. Sabem que haverá mudança. Sabem que chegará o tempo determinado pelo Senhor em que a mão de Deus irá se manifestar. Então, nenhuma crise, nenhuma má notícia altera o plano de Deus na nossa vida. Amém? Então, nenhuma situação contrária pode desestabilizar Deus. Nenhuma situação de turbulência pode deixar Deus perdido em seus desígnios. Aleluia. Então, não importa o tamanho ou a área em que seja a crise. Ouça isso. Nós somos gerados para ser vencedores pela fé. Nós somos gerados para ser vencedores pela fé. Está no telão, pastora? Crise, o que é crise? A crise é uma alteração repentina no curso de alguma situação. Então, de repente, está indo tudo muito bem, tudo tranquilo, tudo em paz, aí acontece alguma coisa. E essa situação desestabiliza a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos pensamentos. E a crise, amados, eu quero que você saiba, ela não vem diretamente por Deus. Porque Deus, Ele é o autor de toda boa dádiva. A crise, ela vem com a permissão do Senhor. Entenda isso. Então a crise, ela vem pelo mundo. Entendem? Conseguem entender o que Deus fez com Jó? Foi Deus quem fez tudo aquilo na vida de Jó? Não foi. Foi a permissão de Deus. Compreendem? Então nós temos que entender que a crise vem pelo mundo e a vitória vem pelo Senhor. Amém? A vitória vem a crise vem pelo mundo, a vitória vem pelo Senhor. Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, 1 de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, amados, numa situação de crise, o meu desespero, o meu choro, a minha preocupação não vai alterar uma vírgula. Não vai mudar o curso daquela crise. Não vai alterar nada naquela situação que é contrária. Então o que vai mudar, pastor? Versículo 6. Pastora, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão. Para quê? Para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ou seja, para que no tempo dele venha a recompensa para a nossa vida. Então, em momentos de crise, eu tenho que mostrar o quê? Confiança. Em tempos de adversidade, eu tenho que mostrar o quê? Confiança em Deus. Amém? Porque a fé é dom de Deus já está sobre nós. Na mesma medida. Não tenho mais fé que você. A mesma fé que está em você está em mim. O que pode haver é uma diferença de confiança. Talvez eu confie mais que você.
Então você precisa aprender a administrar a tua confiança. Porque é a tua confiança que vai trazer o galardão. É a tua confiança que vai trazer a recompensa. Amém? Então, é a confiança na fé de Deus, que Deus te deu, que te leva ao milagre. Atos 13:41 diz assim: Vede, ó desprezadores, muitos desprezam a nossa fé, viu? Tem sim. E olha, Deus diz, olha: Vede, ó desprezadores, vocês que estão desprezando os meus pequeninos, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Receba! Creia, igreja! Vão ter que ver na tua vida, vão ficar assim, ó. Vão ficar de boca aberta, meus irmãos. Aqueles que têm desprezado você pela tua fé, aqueles que têm desprezado você pelo amor que você tem a Cristo, ao Evangelho, aqueles que têm olhado para você, talvez tenham dito assim: ué, cadê o Deus dele? Vão ter que ver. Porque é Deus quem diz: olha, eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Para alguém que está passando algum tipo de crise, estão muitos nos observando. Saiba disso. Eles nos observam, amados. Eles ficam assim, ó. É verdade, eles ficam assim, olha. Sabe? Um felino, sabe, preso numa jaula, ele fica, né, andando para lá e para cá, né? Assim ficam os desprezadores, atentos à minha e à sua vida. Se preocupam até mais com a nossa vida do que a própria. Por quê? Nós estamos lutando pela fé evangélica, falando de uma vida vitoriosa, falando de uma vida em abundância, falando que em tudo somos mais que vencedores. E eles ficam, cadê o Deus dele? Cadê o Deus? A vida dele não vai mudar, não? A vida dele não vai ficar nisso aí? Até quando? Eles vão perder o chão. Eles vão perder o chão. Eles vão desmaiar quando souberem da tua vitória. Se eles estiverem andando para lá e para cá, eles vão trombar e vão cair de costa. Eu creio nessa palavra, igreja. Não falo da boca para fora. Eu respiro essa palavra, irmão. Por mais que tenho muito a aprender, o que eu tenho aprendido eu respiro. Eu respiro. O que nós devemos saber sobre crises? Sobre problemas? Sobre dificuldades? O que nós temos que saber para de fato usar esta fé ilimitada para combater e para vencer? Nós vamos a partir de agora. Número 1. As crises fazem parte da existência desde o começo dela. Em 2 Timóteo 3:1 diz assim, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Igreja, nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos inseridos aqui nesta palavra. Como vivemos os últimos dias, nós temos então tempos. Nós temos o quê? Tempos difíceis. É a palavra, igreja. Não tem como eu falar, não, isso aí não é para mim, não. Então você vai ter que nascer em outra época. E você já nasceu. Amém, meu irmão Boca. É para mim e é para você. Tempos difíceis. Então Deus, ele não nos ilude. Ele tem o melhor para mim e para você. Porém ele diz, olha, tempos difíceis. Tempos difíceis. João 16:33 diz assim, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
Então Deus ele vem, nos comunica, nos avisa e fala, ó, fica firme nessa fé que eu te dei e continua tendo paz em mim. Aleluia. 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 No mundo, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, igreja. Assim também nós venceremos o mundo. A fé que vence o mundo. Nós já temos o que vence o mundo, é a fé. A fé vence o mundo. Então você já tem a arma para vencer o mundo. Amém? Segundo, nós precisamos saber sobre crises. Segundo, homens justos e santos também enfrentam crises. Enfrentaram crises. 1 de Pedro 4,12 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu estou indo na igreja, Não estranheis. Se está vindo alguma coisa, algum fogo, é para provar. Deus nos prova para nos aprovar. Não pense você que Deus vai nos promover. Não pense você que Deus vai nos colocar no novo patamar se antes não formos aprovados. Para subirmos, nós temos que ser provados. E quem prova a minha fé e a tua? O fogo. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela relata vários homens de Deus que foram provados pelo Senhor, que enfrentaram crises. Vocês se lembram de Elias? Quando ele matou lá 450 profetas de Baal. No momento seguinte, ele estava passando por uma crise existencial, por causa de uma mulher que falou para ele, amanhã, esse horário, a mesma coisa vai acontecer contigo. Ficou com medo, meu irmão Boca. Tremeu na base. Fugiu, quis fugir. Veio a pressão para ele, eu vou embora. Eu não fico, eu vou embora, eu não aguento mais. Que isso, irmão? Que Deus que está habitando em você? É o Deus Todo-Poderoso? É. E esse espírito, diz a palavra que é espírito de coragem. É de coragem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser afrontado. Eu posso ser humilhado. Eu posso passar uma necessidade. Eu posso ser envergonhado e ser humilhado pelo homem, mas Deus é quem me exalta, porque Ele diz, o meu povo jamais será envergonhado. Deus habita em mim. Então, aqui o profeta Elias, ele, com toda a autoridade de Deus, ele ora, Deus envia o fogo, consome o holocausto, lambe a água ali à volta do sacrifício do holocausto. Todo mundo reconhece que Deus era por ele, que Deus estava com ele. Se dobram diante do Deus dos céus. E aí vem lá uma energizada do inferno e fala, amanhã você está morto. Ele entrou em desespero. Não sabia mais o que fazer. Foi se esconder dentro de uma caverna. Falou, aqui ela não me pega. Olha que tremendo isso. É tremendo isso, irmãos, porque Deus deixou na Bíblia para mim e para você, para que a gente se compare sim. No nosso dia a dia tem um monte de situação que às vezes a gente quer se esconder. Tem um monte de situação que a gente fala, agora ele me pega. Ei, crente, cadê a fé ilimitada que está em você? Põe ela para trabalhar, meu irmão. Deus é por mim, quem será contra mim? Daniel, né? Vocês acham que ele não... A hora que o rei falou, então tá bom, Daniel, você vai ter que ser lançado lá na cova dos leões.
Você acha que não foi uma crise que ele enfrentou ali? Foi ou não foi? Foi lançado dentro da cova para os leões comer ele. Ele não foi lançado num palco para todo mundo aplaudir ele. Olha, Daniel, oh! Não, foi na cova dos leões para servir de janta. Aleluia, Jesus. E no outro dia estava quem lá, vivo? Os leões e Daniel, fazendo carinho nos leões. Amados, fé no Deus que serve, fé no Deus que chamou, fé no Deus que habita. Sadraque, Mesaque e Abednego diante de Nabucodonosor, foi tranquilo para eles, né? Todo mundo prostrado e os 3 de pé. Todo mundo prostrado para a estátua lá. Os 3 de pé. Não me dobro. Não me prostro. Façam o que for. Aquece 7 vezes mais a fornalha lá e lança esses 3 aí. Os soldados morreram só de chegar perto da fornalha. E os 3 passearam lá dentro com o 4º homem. Aleluia, Jesus. Amados, esses homens foram como nós. A Bíblia diz que Elias teve as mesmas paixões que nós. Ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. E quando ele orou de novo, Deus mandou chuva. A fé ilimitada é o que estava em Elias. A fé ilimitada que hoje está em você estava em Elias. Consegue entender isso, meus amados? Não era diferente, nossa, porque Elias, mas o que Elias tinha diferente de você? Pergunte você. Pergunte você para o Senhor. Senhor, o que Elias tinha de diferente de mim? E o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te revelar. Porque o Senhor quer que você faça como Elias fez. O Senhor quer que você realize como Elias realizou. Porque Elias não realizou para si, ele realizou para a glória do Senhor. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, o tópico de número 3. Dos momentos de crise, de sofrimento, tire lições. Aprenda com Deus. Romanos 8:28 diz assim: olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, igreja, não é somente as coisas boas que cooperam para o meu bem, as coisas más e ruins também têm que cooperar para o meu bem. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha o que, amados, olha o que Paulo está falando aqui. Olha que lindo, amados, olha que lindo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha, amado, ainda que você talvez esteja passando por um momento de crise, você tem que saber que Jesus lhe chamou para ser um vencedor nessa vida. Ainda que talvez no momento você esteja passando por alguma crise existencial, você tem que saber que Jesus te chamou para ser um vencedor. Amém? Tópico de número 4, o que a gente precisa saber sobre crise. Acredite que nenhuma crise é para sempre. Ok? Em 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então nós sabemos que nenhuma crise permanecerá para sempre. O tópico de número 5, que nós precisamos saber sobre crise, é isso que é muito importante. Não murmure. Reaja pela fé. Tá? Hebreus 11:6 diz assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, igreja, lamentar, reclamar, duvidar, agir de modo imprudente, como tolo, não vai trazer nenhum benefício. Aquilo que eu disse não vai mudar uma vírgula. Pelo contrário, nós podemos ilustrar, né, essa situação com os nossos irmãos no deserto. Uma situação assim, olha, de lamentar, de reclamar, de murmura, de desespero. Uma situação dessa a gente pode pegar e ilustrar, levar lá para o Egito, quando o Senhor tirou os nossos irmãos do Egito e levou para o deserto. O que aconteceu com os nossos irmãos no deserto? Eles murmuraram. Sim ou não? Eles reclamaram. Sim ou não? E o que aconteceu com eles? Eles entraram na terra prometida. Não entraram. Eles saíram da escravidão? Sim. Todos nós aqui já saímos da escravidão do pecado. E agora? Há uma terra prometida para cada um de nós. Quantos entrarão? Eu profetizo que todos. Em nome de Jesus. Por isso, não murmure. Por isso, não reclame. Por isso, não haja de modo imprudente, não haja como um tolo. Glorifique a Deus em tudo na sua vida. Exalte ao Senhor em tudo na sua vida. Tópico de número 6. Mantenha-se aberto para a palavra e não se feche. Porque a palavra, amados, é a instrução para a nossa vitória. Se eu me fecho para a palavra, e vou lhe dizer, por mais dura que às vezes ela venha, não se feche. Receba a palavra no teu coração. Deixa a palavra fazer aquilo que Deus quer que seja feito na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia para Ele. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Ela prospera naquilo para qual ela foi designada. Mas na vida de quem? Na vida de quem se permite. Porque de todo modo, aqui hoje, nesse momento, a palavra que está sendo pregada não vai voltar para Deus vazia. Na vida de alguém ela vai prosperar. Amém? O desejo do meu coração é que seja na vida de todos. E para que isso aconteça, tem que se manter aberto para a palavra. Amém? Tem que dar ouvidos. Por isso o Senhor diz, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem diz aqui é o Espírito, não é o pastor Emílio. É a palavra do Senhor que está sendo anunciada. Então a trombeta está sendo tocada em alto e bom som, de maneira clara, para que todos entendam aquilo que Deus está dizendo e quer que eu e você faça e proceda. Amém? Isaías 41:13, ele diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? 7, seja otimista. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Joel 3:10 diz, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco. Diga ao fraco. Diga ao fraco. Amém. Ouça, igreja, não é para dizer eu serei forte.
está no momento de fraqueza, você está se sentindo fraco, você tem que dizer: eu sou forte. Tópico 8, que você precisa aprender sobre crises: ore sem cessar. Mateus 21, 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mantenha firme a tua confissão no Senhor, igreja. Nenhuma crise é maior do que o teu Deus. Tópico de número 9. Não desista em momentos de crise. Sempre haverá uma saída. Gênesis 26, 1 a 3. Vamos ler aqui esse texto de Gênesis para aprender com o Espírito. Gênesis 26, 1 a 3. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amados, chega à nossa vida esta promessa do Senhor. Porque somos da fé. E porque somos da fé, somos benditos com o crente Abraão. Então as promessas que Deus fez a Abraão chegam à nossa vida hoje por meio de Cristo. Amém? Então assim como Deus foi com Abraão, assim como Ele foi com Isaque, assim como Ele foi com Jacó, Ele é conosco. Porém, eu tenho que dar ouvidos. Porque se Isaque não dá ouvidos aqui e desce ao Egito, Deus não o honraria. Quem entende isso? Deus veio a Isaque e o lembrou de uma promessa que ele tinha feito a Abraão e falou: assim como fui com seu pai, assim serei contigo. Mas fica na terra, não desça ao Egito. Porque se você descer ao Egito, eu não posso honrar a minha palavra. Porque você está indo buscar socorro no homem. Você estará indo buscar socorro num povo que não tem compromisso comigo, que adora outros deuses. Então fica na terra e semeia nela. Acredita. Acredita. Usa a fé. Porque Deus é contigo. Amém? Então toda a nossa provisão vem do Senhor. Nós não precisamos descer a Egito nenhum. Nós não temos que imitar ímpio nenhum. Nós não temos que imitar as coisas do mundo nenhuma. Eu não preciso pensar em meios ilícitos de enriquecimento. Eu não preciso pensar, imitar aqueles que sonegam alguma coisa. Eu não preciso ir por atalhos para ter alguma provisão na minha vida. Porque o Senhor é a minha provisão. E o Senhor, Ele é justo, Ele é reto. Ele é um Deus digno de toda honra e toda glória. Assim nós devemos ser dignos também de receber dos homens toda a honra. Amém? Porque Deus, Ele habita em nós. Então nós temos que mostrar ao mundo que ser correto não é vergonha. Que ser honesto não é vergonha. Que ser digno não é ser tonto, ser bobo. Ser digno, ser honesto, ser reto é obedecer a Deus, é servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que nós não devemos nos conformar com este século. E o que é o não se conformar? É o não se moldar a este século. Então o mundo cada dia mais ficará pior. O mundo cada vez mais se moldará ao mundo, com as coisas do mundo. E nós temos que nos moldar a cada dia com as coisas de Deus. Amém?
Em Gênesis 26, 6-11 diz assim: Isaque, pois, ficou em Gerar, e ele obedeceu. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Olha, mentiu. Quase que ele traz para si uma crise. Quase que ele cria para si mesmo uma crise, irmãos. Por quê? Uma crise é uma confusão. Quase ali que ele criou uma confusão. Porque, olha, vamos continuar lendo. É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então ele ficou com medo de morrer por causa da esposa, porque ela era bonita. Então ele falou, vou falar com a minha irmã. Olha, não adianta, irmãos. A verdade vai ser sempre a verdade, que vai ser sempre honrada por Deus. A mentira vai ser sempre a mentira, que vai ter a procedência do maligno. E o maligno é a confusão, o maligno é a crise, o maligno é o mal. Então não adianta, sabe, a gente querer às vezes colocar uma mentirinha na conversa para poupar alguma coisa. Não, cara, que isso? Saia para lá, arreda-te, Satanás. É sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno, nós não temos parte com o maligno. Então, nós, irmãos, é sim, sim, não, não, e Deus vai nos honrar sempre. Deus vai nos mostrar sempre que Ele está conosco. Porque é isso que Ele aprova. Essa atitude de Isaque, Deus não aprovou. Deus não aplaudiu. Olha, que boa saída que você teve para não morrer. Olha, Isaque, parabéns para você, Isaque. Olha que esplêndida a tua ideia, Isaque. Você me ajudou a cuidar aí da sua vida, da sua própria vida. Mas a gente tem que abrir os olhos para tudo isso. Nós temos que entender tudo isso, porque Deus deixou escrito para quê? Para encher o livro? Aleluia, Senhor. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, lá, sempre vai ter um que vai ver a verdade. Já acreditado, a mentira tem perna curta? Piorou a situação. O que ele achou que estava sendo bom. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, olha, quase que aqui começa o rolo. Quase que aqui começa a crise. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, o rei, né? O rei tinha o poder. É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Se sentiu traído. Ok? Ele foi mesmo, né? Traído pela mentira. Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher. Olha, tá vendo? Olha, se ele fala que fosse a mulher, então, como falou que era irmã, é irmã dele, não é esposa. Aí o rei falou assim, facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Olha o tamanho da confusão que teria armado com aquela mentirinha que ele soltou pro bem, né? Aquela história, né? Não, é uma mentirinha pro bem. Não existe, amados. Não existe, a mentirinha é do mal. A mentirinha é do cão, a mentirinha é do diabo. Nunca vai ser pro bem. Nunca uma mentirinha vai trazer bem para alguma coisa. E deu esta ordem a todo o povo. Olha, Deus, né, o guardou e acertou logo ali para que a crise e a confusão não chegasse.
deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Está vendo? Pela verdade. Pela verdade. Então, por pouco, Isaac não colheu uma crise na sua vida. Por pouco. Por causa de uma mentirinha, por pouco ele não colheu uma grande confusão na vida dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uns 35 anos antes, Abraão fez a mesma coisa. Ele mentiu acerca de Sara. Ele disse que Sara era a irmã. Então olha como é que, né, as coisas parecem que passam, né, de uma geração para outra, né? Passam. Tanto o bem como o mal. Então nós temos que passar o quê? O bem. Nós temos que passar o quê? A verdade. Para que a nossa descendência, a nossa geração sempre viva e fique na verdade. Não aceite mentirinhas. Não aceite, sabe, coisinhas do maligno. Gênesis 26, 12 a 15. Diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso se lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha, vou ler de novo. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha, em meio à honra de Deus, em meio à honra do Senhor, sempre haverá os invejosos. Sempre haverá aqueles que vão querer entulhar os nossos poços, vão querer colocar dúvidas em nossa mente. Não se preocupe. Gênesis 26, 16 a 24. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Insista. Se você cavar um poço e alguém vir falar: é meu, deixa com ele. Você cavar outro e vir: é meu, deixa com ele. Não brigue por pouca coisa. Não brigue, amado. Teu Deus é dono de toda a riqueza. Amém? Versículo 23 diz assim: dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: olha que tremendo. Olha que tremendo isso, amados. Sabe, eu preparando aqui a mensagem, eu lendo, eu recebendo essa palavra. Falei: meu Senhor, como tu és maravilhoso. O Senhor apareceu, amados, depois da crise. Percebe? Percebe? No meio da crise, ele estava lá cavando o poço. Ele estava lá procurando um lugar para ele. Ele estava procurando um lugar para se estabelecer com a família.
para apacentar o rebanho, para prosperar na terra. E aí cavava, né, lá no Egito, né, lá onde ele estava em Gerar. O que aconteceu? Ó, sai daqui porque eu não aguento mais olhar para você aqui de tanta inveja que a gente está de você. Ele teve que sair. Pegou a família, pegou o rebanho, foi embora. Foi embora. Mas a gente incomoda tanta gente que você não tem noção. Por causa da luz que já está em nós, nós incomodamos. Por causa da luz, amados, tem pessoa que não consegue ficar perto da gente. Eles se incomodam, sabe? Se eles pudessem falar assim, viu, sai daqui. Eles não falam porque eles ainda se controlam, mas eu acredito que vai chegar uma hora que eles vão falar assim, vai pro teu canto. Sem a gente fazer nada, porque aqui Isaac não estava fazendo nada, ele só estava sendo abençoado pelo Senhor e incomodou todo mundo. Então assim é conosco. Quando o homem e a mulher de Deus é abençoado pelo Senhor, os outros ficam com inveja, os outros ficam incomodados. Então ele saiu, ele foi, né, foi para o vale. E aí começa lá a cavar poço, abriu, opa, água nascente. Aí vem lá os pastores lá do vale, viu? É nossa por direito, vai. Deixa o poço aqui e some. Se é outro, fala, não, foi eu que cavei, vamos. Vem então. Tinha morrido ele, a família. É seu, Zé? Então tá. Vamos caminhar mais um pouco. Caminha mais um pouco. Vamos abrir um poço aqui agora. Abre lá, acha água, aí vem os outros pastores lá. É nossa, viu? Tchau. Amém. Vamos lá. Mais um pouco. Vamos andar mais um pouco. Vamos caminhar mais um pouco. Mais um. Cavou mais um. E aí esse não contenderam. Às vezes Deus permite algo para nos provar. Você acha que não foi Deus que permitiu os pastores ir lá e falar, o poço é nosso? Sim ou não? Mas lá no terceiro poço, ninguém contendeu com ele. Na mesma noite apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aleluia! Aleluia! Amados, em meio a tantas crises, sabe, a tantos invejosos tentando, sabe, atrapalhar, tentando entristecer ele, entulhar os poços dele, roubar os poços dele, né? Ele esperou no Senhor. Ele continuou ali, cavando o poço, esperando o Senhor. Ele falou, vai chegar uma hora que eu vou abrir um poço que o Senhor não vai permitir ninguém vir tomar de mim. Aleluia. Não dê olhos, igreja, nem ouvidos a nenhuma crise, a nada contrário que te fale ou que tentem aí vir para a tua vida para entristecer você. Você é mais do que isso. Você é mais, você é mais. Você é mais. Não, sabe? Tudo é dardo inflamado do maligno. Como é que você apaga isso? Com a armadura de Deus. Resiste tudo. Estou blindado. Manda mais. Manda mais. Porque quanto mais vier, mais eu vou ficar preparado para resistir. Não temam os dardos inflamados. Pode falar, manda mais, que eu quero ficar craque nesse negócio. Que negócio, pastor? Resistir todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia, Jesus. Para a tua glória, Senhor, nós cremos no teu poder em nós, Senhor. Então o Senhor sempre vai se manifestar a teu favor, lhe dizendo, eu sou o Deus de Abraão, não temas, porque eu sou contigo. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.